Bom dia ou boa tarde, isso aí vai depender de qual horário vocês vão estar vendo. E eu sou Gabriel Gazzoni Araújo Gonçalves, sou doutor em Ciências pela Fiocruz e técnico em Microscopia Eletrônica pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu tenho graduação em Biologia Bacharelado pela UFPE e o meu mestrado também foi pela Fiocruz. E hoje a gente vai falar um pouco sobre diagnóstico laboratorial da dengue, partindo da sorologia à análise molecular. Então, para falar um pouco sobre o que eu entendo desse assunto, eu tenho experiência tanto na sorologia quanto na análise molecular. Porém, a minha expertise é maior na análise molecular, certo? Então, eu fiz o meu mestrado e doutorado em um laboratório da Fiocruz, que era o laboratório de biologia celular e molecular, e também dentro da Fiocruz eu participava de projetos e outras pesquisas em outros laboratórios, como o laboratório da leishmaniose e da mutagênese. E através disso foi quando eu consegui ter esse conhecimento em diagnóstico, principalmente na análise molecular. Mas na sorologia, lá, a Fiocruz, ele é serviço de referência para algumas doenças, exemplo, leishmaniose, esquistossomose, e aí você vai se inteirando nos outros laboratórios e você vai aprendendo um pouco. Então, sorologia, basicamente, é você fazer a identificação do antígeno ou do anticorpo presente no soro e, independente da doença, né, do patógeno que você vai, ou do anticorpo que você está indo atrás, o protocolo é o mesmo. Tá? O kit é basicamente o mesmo, só vai mudar o alvo. E aí eu tive muita experiência nesses laboratórios. Em análise molecular, é o meu forte porque o meu mestrado e doutorado foi todo feito em relação à análise molecular, com o vírus da dengue. Só que não em humanos, em mosquitos. Eu fazia essas análises em mosquitos, né? Aqueles, os mosquitos da dengue, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. E aí também é o mesmo padrão. O que vai diferenciar entre os organismos mosquito e humano é o material que você coleta tecido e soro. O que vai mudar é somente os kits. Você tem um kit para extração do material genético em mosquito e tem um kit para extração do material genético em humano. Tanto tecidos sanguíneos, ou tecidos como fígado, pulmão, rins e por aí vai. E vai ter também os primers, que vai diferenciar quando você está trabalhando com a dengue ou um outro patógeno. Então, isso aí não vai interferir, é só questão do material que você vai utilizar. Pulando essa parte, nessa minha apresentação, antes de a gente falar do diagnóstico em si, a gente precisa falar um pouco sobre o que esse diagnóstico ele vai identificar, na verdade, né? Se você vai ter um antígeno do vírus ou vai identificar o anticorpo, que é aquele anticorpo que agiu contra aquele vírus, ou se ele vai identificar propriamente dito o vírus, que no caso aí seria a análise molecular, onde você vai em busca do RNA viral. Então, o vírus da dengue, ele é a arbovirose mais comum no mundo, né? Então, tem vários países que apresentam evidências, né, endêmicas de transmissão desse vírus. Por quê? Porque ele é um vírus de fácil transmissão. Então, essa transmissão a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E, como tem uma fácil transmissão, cerca de 96 milhões de infecção sintomáticas ocorre no mundo.
E esse vírus ele pertence à família Flaviviridae, que possui 4 sorotipos, né, bastante conhecidos, que é o sorotipo 1, 2, 3 e 4. Né? Novos estudos apontam aí um novo sorotipo, que seria o sorotipo 5, mas aí ele ainda está em fase de estudo. E esse vírus ele é um RNA viral, tá? É um vírus que contém o RNA como seu material genético primordial. Então, a transmissão ocorre principalmente com dois mosquitos vetores, que seria o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. O Aedes aegypti, ele é comum aqui nas Américas e na Europa, também na África. Tanto que falam que no período colonial, o mosquito foi trazido para cá através dos navios. E o Aedes albopictus, ele é comum na região asiática. Então, como é que ocorre essa transmissão? Né? O vetor, que caso seria o mosquito, ele vai se alimentar num repasto sanguíneo, ele vai fazer lá aquela picada em um humano infectado, ele vai se tornar um vetor infectado, e aí, algum tempo depois, ele vai fazer uma nova alimentação, vai se alimentar novamente, vai fazer um novo repasto sanguíneo, ele vai lá picar uma outra pessoa, digamos aí um humano sadio. Então, quando ele vai realizar essa nova alimentação, o vírus que está circulante nele vai ser transmitido para esse humano sadio, que acaba se tornando um humano infectado. E aí vem o vetor e inicia novamente todo o ciclo. Então, é um vetor que ele tem, digamos assim, uma grande estabilidade em ambientes urbanos, tá? Peridomiciliar, que é aquelas regiões ao redor das casas, e também você pode encontrar ele em matas. Então, ele é um mosquito altamente adaptável à nossa situação atual. Então, tanto é que vocês sabem que, apesar de todo ano estar tendo aquela campanha contra o mosquito da dengue, ele sempre está aí. Então, ele é um mosquito altamente adaptável. Por isso que a gente tem muitos casos de dengue no Brasil e em outros países do mundo. Então, o diagnóstico nos humanos infectados, ele ocorre de forma laboratorial. Porém, tem a questão clínica, que seria a anamnese do médico. Então, vai ter aqueles sintomas clássicos de náusea, dores de cabeça, febre, vômito. Então, isso é um estágio inicial, mas um diagnóstico preciso tem que ser o laboratorial, que ele pode ser dividido aqui na sorologia e na biologia molecular, que aí seria essa análise molecular. Então, na sorologia, o que é que ocorre? Você vai atrás do anticorpo IgM e IgG, que são imunoglobulinas, são aqueles anticorpos que vai reagir contra o vírus. Lembrando que o IgM é aquela infecção inicial, né, que chamamos de infecção primária. E o IgG é a infecção secundária, que seria aquele anticorpo que já aprendeu sobre aquele vírus, esse patógeno. Então, é um anticorpo de memória. E também você pode identificar o antígeno NS1. Esse antígeno é uma glicoproteína que está presente no vírus. Tá? Existe NS1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então, normalmente, essa NS1 é a mais usada. Mas você pode utilizar as outras. Não tem problema nenhum. Então, esse antígeno está presente lá e na sorologia você vai utilizar os anticorpos para poder fazer essa identificação. Para a biologia molecular, você pode fazer a RT-PCR ou
a RT-qPCR. Aí vocês já devem ter ouvido falar sobre PCR, né, que é a polimerase de cadeia, de reação em cadeia, que é a tradicional, que é muito utilizada assim nos laboratórios. Porém, como a gente está lidando aqui com um RNA viral, a gente tem que fazer a transcrição reversa desse RNA para poder ter uma melhor identificação, transformar esse RNA em DNA. Por isso que se chama RT-PCR. Tá? E na RT-qPCR, você vai ter uma quantificação desse material. Então, na RT-PCR, normalmente ela é uma análise qualitativa, ou seja, você vai identificar presença e ausência. Na RT-qPCR, você também vai identificar a presença e a ausência. Ela também é qualitativa, porém ela é quantitativa. Você vai ter uma noção da carga viral que está ocorrendo naquele indivíduo. Essa é a diferença entre a RT-PCR e a RT-qPCR. Normalmente, para diagnósticos, se utiliza essa aqui, a RT-PCR. A RT-qPCR ela é mais utilizada quando você está fazendo análises científicas, estudos científicos, porque aí você quer entender os níveis de infecção. Se essa carga viral entre todos os indivíduos que foram positivos está sendo alta, está sendo baixa. Então, ela é mais utilizada para pesquisa. Então, na sorologia, você vai ter a identificação do antígeno, do patógeno. Temos que lembrar isso aqui. Antígeno vai ser em relação ao patógeno. Ou o anticorpo do indivíduo, né? Quando se fala em anticorpo, você está falando daquela forma de defesa fabricada, né? Pelo indivíduo. E, normalmente, na sorologia, se utiliza o método do ELISA, que é um método imunoenzimático, né? Do inglês, Enzyme Linked Immunosorbent Assay, que, né, que seria o ensaio enzimático de imunoabsorvância. E aí você tem esse método. Existem outros métodos que eu vou falar mais na frente, porém, vamos dar prioridade aqui a esse método que é o mais utilizado. Então, existe a ELISA de forma direta, indireta e sanduíche, certo? São os mais utilizados. Tem a compactada, mas ela não é tanto em uso relacionado ao diagnóstico da dengue. Então, no ELISA direto, antes de a gente abordar aqui o indireto, é você ter o antígeno em uma placa, certo? E aí você joga o anticorpo presente no kit e ele vai dar lá ele vai dar a mudança de cor nesse líquido, identificando a presença ou ausência. Porém, tem um problema nesse ELISA direto, né? Porque ele não é tão específico ou tem uma boa sensibilidade. Então, a gente utiliza muito o ELISA indireto. Lembrando que esse tipo de sorologia não é só para dengue, né? Você pode usar para outras doenças. Tá? O que vai mudar aí é só a questão do anticorpo que você está utilizando, ou do antígeno alvo. Né? Se você vai trabalhar com leishmaniose, por exemplo, você vai usar o antígeno da leishmaniose ou o anticorpo da leishmaniose. Aqui no nosso caso, como estamos trabalhando com dengue, vamos utilizar o anticorpo da dengue ou o antígeno da dengue. Isso aí vai depender do qual método de ELISA que vai estar trabalhando. Então, primeiramente, você faz uma coleta do material. A coleta do material é um soro. Você vai lá, coleta o sangue do paciente, do indivíduo em questão, vai centrifugar e aí você vai obter o soro. E depois, o segundo passo é você fazer a preparação do teste, onde você vai precisar de uma microplaca
Normalmente são essas de 96 poços. E você prepara essa placa com os reagentes para posteriormente fazer a leitura no leitor de ELISA. Porque esse leitor ele vai trabalhar com absorvância, ele vai saber a tonalidade que aquele líquido ficou mais claro, mais escuro, e aí ele vai quantificar para você. Tá? Então, se ele está claro ou escuro, aí é só uma forma qualitativa. Né? E no leitor de placa ele vai quantificar esse material para você. Então, o que é que ocorre aqui no ELISA de forma indireta? Você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar com o antígeno. O antígeno, você vai ter um antígeno da dengue, né? Que seria aí, no caso, um antígeno NS1. Você botou aqui o antígeno, ele vai sedimentar no fundo do poço, e aí você espera um tempo até que ele fique aderido. Depois que ele tiver aderido, você vai lavar para tirar os antígenos que não se aderiram à placa, e aí você vai introduzir o anticorpo primário, tá? O anticorpo primário para dengue. Nesse caso, esse anticorpo ele vai se ligar ao antígeno e vai formar essa ligação. Você vai lavar para tirar aqueles anticorpos que não se ligaram, e aí você vai introduzir o anticorpo secundário. Tá? Esse anticorpo é ele que vai ligar ao anticorpo primário e estará ligado prontamente a uma enzima. E é essa enzima que, em contato com o substrato que vai ser adicionado, vai determinar a cor. Então, o que é que ocorre aqui? Vai ocorrer a lavagem para você tirar justamente os anticorpos secundários que não se ligaram aos anticorpos primários. E quando você jogar o substrato no final, esse substrato ele vai se ligar à enzima, certo? E aí vai ter essa reação e vai ser emitida uma coloração naquele líquido. Tá? Azul, amarelo, não importa. E a coloração é proporcional à quantidade de anticorpo. Deixa eu só voltar. Quando eu falo não importa, porque vai depender do kit, né? O kit pode ter uma coloração amarela, pode ter uma coloração azul, pode ter uma coloração verde, pode ter uma coloração vermelha. Certo? Não é que vai ficar um arco-íris aí, não, tá? Então, vamos deixar isso bem claro. Estou falando das cores, né? Pode ser azul, vermelho, amarela, mas quando você colocar lá, não vai ficar aquele arco-íris. E o grande jogo do ELISA é porque você pode fazer vários indivíduos na mesma placa. Então, não é um indivíduo único. Você pode trabalhar com vários indivíduos aí. O material, o soro de vários indivíduos ou pacientes. E aí, quando dá essa coloração, você vem aqui, coloca no leitor de ELISA e ela vai quantificar essa coloração. Certo? Então, se a coloração está uma coloração forte, isso quer dizer que a quantidade de anticorpos que estão interligados lá é grande. Se está uma coloração baixa, é pequena. Então, quando você utiliza, por exemplo, um anticorpo IgM, então, se a coloração está muito forte, isso quer dizer o quê? Que aquela infecção primária, no caso IgM, ela está uma intensidade muito forte. Então, ele está bastante infectado. Se ela está baixa, aí é porque a infecção ou você coletou em um momento inicial, né, nos primeiros dias de sintoma, ou o nível de infecção ali mesmo está um pouco baixo. Isso aí vai uma variável muito relativa. Vai depender aí da interpretação do resultado diante do médico. Então, se alguém aqui já fez um teste
de sorologia, utilizando um método de imunoenzimático, você vai ver que tem os níveis lá em relação a IgM e IgG. E nesse caso aí de IgG e IgM, a gente pode ter o teste rápido, né? Teste rápido é aquele teste onde você vai fazer uma punção no dedo da mão do paciente ou do indivíduo, vai coletar cerca de 10 microlitros desse sangue e vai colocar aqui nos cartões. São cartões onde você utiliza para fazer esse teste rápido, e aqui você coloca na região da amostra e vai depois de cerca de alguns minutos, 10, 15, 20 minutos, você faz a leitura. Então, essa leitura, ela pode ser da seguinte maneira, nessas 4 opções aqui. Quando é negativo, somente a questão do controle que vai ter a marcação. Quando tem IgM positivo, ele vai aparecer aqui, IgM. Vai ter o controle, que sempre vai estar lá presente, e vai ter o IgM. Tá? Esse controle serve para validar o teste. Tá? Se esse controle não aparecer, é porque esse teste rápido ele deve ser descartado. Então, ele ou está vencido ou não está funcionando direito. Tá? Então, aqui o IgM vai estar positivo e controle positivo. Isso quer dizer uma infecção primária. Né? Aquele paciente, aquele indivíduo, naquele momento está com a infecção ativa. Nesse caso, quando vem o IgG e o IgM positivo, e também o controle está sempre positivo, tem que lembrar disso. O IgG e o IgM, isso quer dizer o quê? Que ele está em uma infecção secundária. Por quê? Porque o IgM ele foi positivo e o IgG ele também foi positivo. Se ele tem IgG, é porque ele já teve essa infecção. E como ele apresentou o IgM positivo novamente, isso aí é uma infecção secundária. Como que é isso, Gabriel? Vamos supor, eu, Gabriel, nunca peguei dengue. É o exemplo, tá, gente? Eu já peguei dengue 2 vezes. Mas vamos supor que eu nunca peguei dengue. Então, vai lá, estou aqui em casa, tranquilo, e vem uma muriçoca não, desculpa, um mosquito do Aedes aegypti e vai e me pica. E queria o destino que ele estava lá infectado. Então, ele foi lá e me infectou. Então, eu vou lá, dependendo da minha resposta imunológica, eu posso ter os sintomas clássicos ou não, sintomas leves. Mas aí eu tive muitos sintomas. Então, eu fui lá e vou fazer um teste rápido. Como eu nunca tive, vai aparecer aqui o IgM. Agora, eu tive a dengue. Depois de muito tempo, fui contaminado com um novo sorotipo. Certo? Um outro sorotipo. Porque se for o mesmo sorotipo, eu não vou desenvolver porque eu já tenho o IgG para aquele sorotipo, então eu estou tranquilo em relação a esse sorotipo. Mas se for um outro sorotipo, é isso aqui que vai ocorrer. Então, vai aparecer o IgG, que foi para o primeiro sorotipo que eu tive, e aqui é o IgM do sorotipo que está me infectando no momento. Então, é esse o quadro quando dá IgG e IgM positivo. Caso dê somente IgG, vai aparecer aqui positivo e no controle sempre aparece positivo. Você só está com os anticorpos da infecção, ou seja, sua proteção, ou seja, não tem infecção ativa, tá? Então, essa aí é a diferença quando se faz um teste rápido. Ele é mais prático, mais rápido, né? Não requer tanto também assim mão de obra especializada, é só você saber fazer a punção e colocar nos kits. A única intercorrência aí do manuseio é só você fazer o armazenamento correto desses kits para que ele não tenha algum problema de
de validade ou o uso específico dele. Uma outra parte é relacionada ao antígeno NS1. Como eu falei, vai ser o mesmo padrão lá do ELISA. Você vai coletar o material, o soro, vai ter a preparação do teste, que é você ter os reagentes, e vai ter a leitura dos resultados. Exatamente igual ali como funciona para o ELISA. Na verdade, esse antígeno NS1, diz ele assim, mas ele funciona como um ELISA sanduíche, que a gente vai explicar um pouco agora. Lembra que lá, o que estava na microplaca, que primeiramente você coloca, era o antígeno, aqui já vai ser o anticorpo. Você coloca o anticorpo para o NS1. E aí, você coloca o soro do paciente. O soro do paciente vai ter o antígeno NS1. E esse antígeno ele vai se ligar nesse anticorpo primário do NS1. Consequentemente, você vai aplicar um novo anticorpo para fazer essa identificação. Então, esse novo anticorpo, que é um anticorpo secundário, no caso aí, que ele vai anelar em outra região dessa proteína NS1, ele vai ter também uma enzima. E essa enzima, em contato com o substrato que você adiciona, vai dar a coloração. Então, vai funcionar basicamente como o ELISA indireto. A grande diferença aí é que vai ser na microplaca os anticorpos primários que vão estar aqui, e o outro anticorpo, que a gente chama de anticorpo de secundário, ele vai se inserir no antígeno. Então, a grande diferença é isso. Por que é um sanduíche? Porque aqui o antígeno ele vai estar entre os dois anticorpos, fazendo assim um sanduíche. É só você lembrar aí do velho pão com mortadela. Você tem as duas bandas do pão, coloca a mortadela no meio e fecha. Tem aí o sanduíche, que é nesse caso aqui. Depois que você faz lá a leitura, né? Vai dependendo da intensidade. Quanto maior a intensidade, maior vai ser o nível de infecção, a atividade, a infecção vai estar bastante ativa, e o leitor é que faz através da absorvância daquele material, que ele está um pouco claro, mais escuro, vai depender da tonalidade, aí ele que capta através da absorvância e ele vai dosar ali a quantidade. E também tem um teste rápido para o antígeno NS1. Como que vai funcionar? É basicamente a mesma coisa para IgM e IgG. Qual que é a diferença aí? Aqui, você vai fazer o mesmo tipo de coleta, 10 ml de sangue da mão de um dos anelares, né? De um dos dedos, na verdade. Vai colocar no local da amostra. E aqui tem o controle e o teste do antígeno, né? O controle ele sempre vai estar positivo. Nessa figura aqui, se estiver desse jeito, se você colocar o sangue e ele estiver assim, é porque esse kit aqui está com problema, mas vai ficar aqui positivo. E se tiver a presença do NS1, da dengue, vai estar aqui também, o teste vai estar positivo. Se tem os dois tracinhos vermelhos, então ele é positivo para a dengue devido à detecção do antígeno NS1. Se ele é negativo, somente o controle que vai estar com aquele tracinho vermelho. Então, ele é bem simples, bem rápido. Só lembrando que esses testes rápidos, tanto do IgG, IgM e esse do antígeno, caso eles deem positivo, é necessário confirmar com a sorologia ou com a biologia molecular, tá? Isso é válido para qualquer tipo de teste rápido, tá?
Lembrando que mesmo nesse período que estamos de Covid, caso o seu teste rápido dê positivo, o ideal é que você faça um teste mais robusto, tá? Ou sorológico, ou o de biologia molecular. Qual a gente deve fazer? Eu vou falar um pouco mais na frente. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, a gente fala um pouco adiante. Então, na sorologia, né, por falar em vantagens e desvantagens, chegamos a esse slide. Tem vantagem de ser relativamente fácil de realizar, apesar que você precisa de alguns equipamentos, como um leitor de ELISA, e um pessoal treinado, que é para saber manusear os kits, saber você armazenar esses kits, porque às vezes são bem sensíveis, principalmente os antígenos e os anticorpos, certo? Ele, comparado com o teste molecular, ele se torna-se bem mais barato, tá? O custo é bem mais barato em relação ao molecular. Não estou dizendo aqui que é um custo barato, porque para você comprar antígeno e anticorpo tem um custo elevado. Mas quando você compara com o molecular, o conjunto da obra, equipamento e os reagentes, tudo, aí você percebe que ele acaba sendo mais barato. Tem uma fácil leitura de resultado, porque você coloca lá na máquina, assim que tem a reação da enzima com substrato, você sabe lá, pela tonalidade, se é positivo, se é negativo, se a intensidade é muito alta, você sabe que é uma infecção ativa, muito forte. Então, é uma leitura fácil de ser feita. E ainda tem uma boa sensibilidade e especificidade, né? Uma boa sensibilidade porque você precisa de, digamos assim, quando coloca esse tipo de reagente, antígeno e anticorpo, ele é sensível para fazer essa ligação, essa identificação. E a especificidade é se realmente o que ele está identificando, no caso, eu estou usando um anticorpo ou um antígeno para dengue, é realmente para dengue, né? Porque vocês sabem que existe algumas reações, principalmente aqui de outras arboviroses, que aí, se o teste não for tão específico, você pode achar que está com dengue, mas na verdade está com Zika. Um exemplo aí, certo? Então tem que ser bem sensível e bem específico. E como desvantagem é o seguinte, né? Alguns reagentes eles podem degradar com facilidade, como eu falei, o armazenamento. A priori, esses materiais ele tem que ficar sob refrigeração, na geladeira, ou até mesmo algumas vezes no congelador, mas no congelador é mais para a biologia molecular, que eu vou abordar um pouco mais na frente. É uma técnica muito suscetível ao erro, porque você tem que saber o que está pipetando. Você tem que pipetar da forma correta, você tem que fazer as lavagens. Então, tem todas essas nuances. Querendo ou não, é uma mão de obra especializada, porque esse pessoal tem que ter treinamento tanto para manusear o kit, como para manusear o aparelho, o leitor. Então, tem que ter uma mão de obra especializada. É diferente, vamos supor, de você somente fazer uma punção no dedo, no teste rápido, estou falando. Uma punção no dedo e colocar lá no kit de teste rápido. É bem mais simples do que isso, do que você ter um cuidado na hora de colocar um antígeno anticorpo, você saber a quantidade que está colocando, você ter a noção de armazenamento, tem que estar sob refrigeração. Tem tudo isso, saber manusear o equipamento, então é diferente. Deu para entender quando a gente está argumentando isso, né? Eu estou falando aqui a desvantagem de mão de obra especializada para o teste robusto na sorologia, onde a gente usa kits que tem antígenos ou anticorpos e vai fazer placa de 96 postos e você vai fazer também a leitura no leitor de ELISA lá. É diferente do teste rápido, que é você só colocar um pouco de sangue
na região onde se coloca a amostra. Tá? E a reação cruzada com outro arbovírus. Apesar de ter uma boa especificidade, ainda ocorre essas questões de reação cruzada, ou seja, né, ele não é 100% eficaz. 100% eficaz não, 100% de especificidade. Você pode estar lá utilizando o antígeno, o anticorpo para dengue, mas na verdade ele está ali em outro flavivírus, como exemplo a Zika, ele pode estar lá anelando, né? Anelando não, desculpa. Se conectando ao vírus da Zika, no caso aí. Então, às vezes, você pode ter co-infecção de dengue e Zika, e aí você ter uma super resposta, mas é relacionada a essa co-infecção. Mas, assim, é um número que não precisa estar assustador, existe, porém, ainda é muito utilizado, ainda é, né, o principal utilizado a sorologia nesses diagnósticos de laboratório, certo? Lembrando que dengue e zika, né, os patógenos, esses patógenos virais que causam a dengue e a zika, eles são da mesma família, então eles vão ter lá a proteína também NS1, tá? Muito parecido. Por isso que dá essa reação cruzada. Outros testes sorológicos que a gente pode aqui abordar, um deles é a inibição de hemaglutinação, que é um teste que é baseado na capacidade do anticorpo inibir a aglutinação de hemácias mediada por glicoproteínas virais. Ele é pouco utilizado pela limitação que tem na técnica, porque as outras técnicas lá de ELISA e também o indireto e o sanduíche, que é um antígeno NS1, são técnicas rápidas, né? Você não precisa de tanto tempo para se sair o resultado, né? Normalmente, esses resultados, dependendo da demanda do laboratório, tá? No caso que eu tenho, assim, mais vivência, que é em laboratório de pesquisa, quando a gente precisa dar algum diagnóstico, então, normalmente, os resultados, né? A gente não pega, a gente não trabalha dentro de um laboratório desses grandes que fazem os exames, né? A gente trabalha com o paciente, a gente trabalha com pesquisa, a gente tem uma localidade que coleta o sangue de 5, 10, né? Às vezes 3 pacientes, e aí você tem um resultado bem mais rápido, é diferente desses grandes laboratórios que recebem 200, 300, 400 exames por dia, então é diferente essa logística. Mas essa inibição de hemaglutinação, pela própria técnica, você vai ter que esperar pelo menos aí 7 dias. Então, ela fica inviável por causa dessa limitação. Além de não ser além de não ter especificidade, né, ser inespecífico para identificar o tipo de flavivírus. Você usa essa técnica, mas você ali não vai ter noção nenhuma se é dengue ou se é zika, por exemplo. Antigamente, eu utilizava ela muito ali por volta de 1960, 70, porque ela foi criada ali, acho que mais ou menos nos anos 50. Aqui, lá nessa época eram os casos de dengue, né? Não existia zika. Zika é um flavivírus, um arbovírus mais atual. Então, não faz sentido você utilizar essa técnica hoje se você não vai ter a mínima noção do tipo de flavivírus que está identificando. E também tem a técnica de PRNT, que ela é baseada na inibição de lise celular em células suscetíveis ao vírus, né? Então, é você pegar esse soro do paciente, colocar uma quantidade de vírus já pré-determinado e fazer essas incubações em células vírus, que são células suscetíveis ao vírus. E aí você vai fazer uma escala naquelas placas de Poisson, e você vai definir a escala de lise celular.
em certos pontos. Então, quando o vírus não está mais fazendo a lise celular daquelas células, aí você marca esse ponto e vê normalmente o nível, o grau de infecção que está ali, né, relacionado à carga viral. É um teste muito complexo. Para falar a verdade, eu acho que eu vi esse teste somente uma vez, foi quando eu fui fazer um curso na USP, em relação a essa parte de testes em relação à dengue. Tá? Eita, desculpa, enrolei todinho aqui. E ele é um teste trabalhoso, né? Eu garanto que você vai, é uma questão de incubação de células, você vai ter que ter cuidado com as células, você tem que ter cuidado com o vírus, e tem a questão de temperatura, que essas células têm que essas células velhas têm que ficar em tal temperatura. Ele acaba sendo muito específico e sensível, trabalhoso, demorado, né? Que aí é em torno de também de alguns dias, e tecnicamente ele é difícil. Então ele não tem muito uso para diagnósticos, não, mas para em termos de pesquisa, sim, porque na pesquisa, às vezes, você, através desse teste, você tem a carga viral daquele vírus. Então, aí ele é mais utilizado assim para a questão de pesquisa. E na biologia molecular, mudando aqui da sorologia, e vamos usar aqui a análise molecular através da biologia molecular, você vai estar ali buscando o material genético do patógeno. Como eu falei anteriormente, o material genético da dengue, né, do vírus da dengue, é um RNA. Por isso que você vai fazer uma RT-PCR, né, que você vai transcrever a transcrição reversa daquele RNA, transformar em DNA, e aí sim você vai fazer a PCR, né? Desculpa, que a polimerase é a reação em cadeia da polimerase, que é aquela polimerase, ela vai fazer o quê? Pegar aquele material genético e vai começar a multiplicar ele, transformando em vários materiais genéticos para que você consiga identificar. Opa! Então, o protocolo é muito parecido, né? Primeiro você vai fazer a coleta do material, você vai retirar o sangue, vai precisar do soro, vai lá centrifugar aquele sangue, retira o soro, e você vai fazer o isolamento do RNA viral. Então, existem kits específicos para isso. Quando a gente está trabalhando com soro, então existe o kit específico para trabalhar com soro, né? Na verdade, lá eles chamam de amostras de sangue. Caso você, vamos supor, algum paciente ou indivíduo veio a óbito e por causa da dengue, e na pesquisa, às vezes, você quer saber se esse tipo de vírus estava em algum tecido. Então, você vai lá, coleta aquele tecido, faz o isolamento do RNA viral daquele tecido, aí já é um outro kit, tá, específico para tecido, e você isola esse RNA e vai levar para fazer a RT-PCR e o ART-qPCR. Lembrando que para fazer esses tipos de PCR também existe um outro kit, né? Para você fazer essa identificação, que eu vou falar um pouquinho ali na frente. Como eu falei anteriormente, tem a RT-PCR, que é uma PCR mais qualitativa, presença ou ausência, e tem a RT-qPCR, que é aquela mais quantitativa. Você vai ter tanto a parte qualitativa e também terá a parte quantitativa. Você vai ter uma noção ali da carga viral do nível de infecção. Então, isso aqui é um equipamento, existe vários equipamentos para fazer esse PCR. Tem uns que ele já te dá o resultado na tela, tem outros que você faz a RT-PCR, mas tem que levar para um outro equipamento. Isso aí vai depender muito das condições do laboratório, né? Então, normalmente o laboratório
com mais recursos, ele vai ter equipamentos que você, às vezes, não precisa nem, digamos assim, é só colocar a amostra. Você coloca lá a amostra e o matéria e o equipamento ele faz tudo. Isso aí vai depender muito do laboratório. Então, como que funciona aí esse diagnóstico da biologia molecular? Você extraiu o RNA e aí você vai precisar, primeiramente, fazer a transcriptase reversa, que é transformar esse RNA em DNA. Aí você vai ter esses primers que vão fazer isso, vão transformar aquela molécula de RNA em DNA e, consequentemente, essa molécula de DNA, ela também vai ser multiplicada em várias vezes. A PCR é isso, é você multiplicar aquele material genético diversas vezes a um ponto que seja detectável. O grande ganho aí da biologia molecular é o quê? Porque pequenas quantidades podem ser identificadas. É diferente da sorologia, tá? Às vezes ali na sorologia, mesmo que tenha uma tonalidade baixa, você entra no ponto de corte, você não sabe se aquilo é realmente positivo, tá? Então o maquinário lá, a referência ele vai dizer, aqui não, aqui na biologia molecular não. Se você tiver uma pequena quantidade do material genético, mesmo que não seja, digamos assim, uma infecção detectável na sorologia, aqui você vai detectar. Porque esse tipo de diagnóstico, ele tem esse padrão, trabalha com pequenas moléculas. Então, qualquer fragmento de RNA daquele indivíduo que possa estar infectado, ele vai ser detectado. Dependendo muito do fabricante, tá? Dos kits e também dos aparelhos, aí você vai ter uma noção se vai ser melhor ou, não vou dizer pior, né? Mais eficaz ou menos eficaz. Tá? Então, isso aí vai cair também um pouco na parte da sorologia, em questão de equipamento, de kit, do manuseio. Eu vou explicar ali nas vantagens e desvantagens. Então, vai ter aqui os primers iniciadores. Então, esse material genético aqui ele vai ser multiplicado diversas vezes ao ponto de ser detectável. Mesmo que você tenha poucos fragmentos do material genético. Vai amplificar diversas vezes que ele vai chegar ao ponto de ser detectado. Então, normalmente, eu falo assim, que quando é positivo, né? Aqui na biologia molecular, é positivo mesmo, porque ele pega pequenas frações daquele material genético. E quando é negativo, ele é negativo mesmo, porque ali, se ele não detecta a questão da análise molecular, se ele não detectar o material genético ali, que realmente é negativo. Como eu falei anteriormente, no método qualitativo, né? É um método que eu usei tanto esse qualitativo como o quantitativo. Né? O qualitativo é você fazer a RT-PCR e através de um gel de agarose, que é justamente para você identificar esse material, você faz uma corrida eletroforética, de eletroforese, e aqui você vai ter as marcações, né? Os primers, eles se anelam em uma região delimitada, são pares de bases, né? Eu não vou entrar em detalhe em questão de tamanho, nem quais são as pares de bases que apresentam no material genético, porque acho que não é intuito daqui, mas é só vocês terem ciência, né? O fragmento, o material genético, ele é formado por nucleotídeos que são colocados sempre em pares de base, né? Quando você vai utilizar a PCR. Um nucleotídeo em cima e outro embaixo. E aí eles vão ficar enfileirados, formando o tamanho do fragmento. Então, o tamanho desse fragmento aí vai depender do que você está identificando. No meu caso,
como eu trabalhei com dengue, né, o sorotipo 1 da dengue, né, para identificar isso eu usava a região conservada lá, né, daquelas proteínas, a região do NS5. E ela tinha mais ou menos um tamanho ali de 200 pares de base. Então, levando em consideração que aqui seja 200, então nas minhas amostras positivas, ela apresentava assim, tá? Se tivesse alguma amostra negativa, se comportaria como controle negativo. Então, controle negativo aqui, nada mais do que é só os reagentes para se fazer a PCR, tá? E os restantes aqui foram tudo positivos. Então, aqui, eu só sei que esse material é positivo. O pessoal às vezes fala, a intensidade da banda. Eu não prefiro fazer parte quantitativa assim, aqui é uma infecção mais forte ou uma infecção mais clara. Porque às vezes existe ali o erro de pipetagem. Então, às vezes você botou mais produtos aqui ou aqui. Eu não, eu não confio muito. Ou tem outras intercorrências, tá? Eu prefiro quando você vai utilizar a RT-qPCR. Porque quando você faz essa análise, você faz uma microplaca lá específica. Você pode trabalhar ali com vários indivíduos, certo? Aqui também você pode trabalhar com vários indivíduos. Aqui tem 7, mas nessa placa para RT-qPCR você pode trabalhar, que chama, na verdade, RT-qPCR em tempo real, porque você vai ver em tempo real a amplificação. Essas curvas, quer dizer, esses são os ciclos, são as curvas do ciclo que você pode ir acompanhando, né, ao vivo, lá no equipamento. E aqui, cada curva dessa, isso quer dizer que foi positivo para dengue, digamos assim. Só que tem outras intercorrências que eu vou falar rapidamente, também não é intuito, mas é só para vocês terem uma noção. Né? Na RT-qPCR, em tempo real, o que é que vai ocorrer aí? Você vai preparar esse material, vai botar lá na microplaca, vai botar todos os reagentes, e aí você vai botar na máquina que vai fazer a leitura. Né? Lembra do leitor de ELISA? Tem um leitor de RT-qPCR, a máquina que faz isso em tempo real. Então, as amostras que tiverem esses picos, tá? São amostras positivas. Porém, você pode perguntar, então essas amostras aqui no final são positivas? Aí eu vou dizer que não. Porque na própria técnica, ela tem um ponto de corte que é mais ou menos, né? Isso vai depender muito da literatura, dos reagentes, do próprio equipamento que você está utilizando. Vai ter o ponto de corte relacionado a isso. Então, normalmente a gente bota assim que a partir do 30º ciclo, qualquer material que tiver de lá para cá, ele é descartado, tá? A gente não pode dizer negativo. Então, normalmente você faz o reteste. Mas vai ter que fazer um novo teste? Não necessariamente. Às vezes você coloca uma repetição. Então, se a primeira repetição deu aqui baixo e a segunda repetição deu aqui em cima, aí você vai ter que fazer uma terceira repetição para você saber o que é que está correto. Aí sim, você vai precisar novamente realizar o teste. Mas se as duas deram aqui, então isso quer dizer que ele é negativo. E por que aqui é quantitativo? Porque você, através de fórmula matemática, que também eu ia utilizar essa fórmula, mas não foi necessário. Mas para vocês terem uma ideia, é o seguinte, que quanto mais cedo começar o ciclo, 2, 3, 5, 7, 10, então maior vai ser a quantidade de material genético que está aí. Então, a gente está procurando material genético do vírus. Então, quanto maior a quantidade desse material genético, maior vai ser a infecção ali. A infecção vai estar mais ativa. Então, o número
de vírus, a carga viral, a tendência a ser maior. Então, é por isso que você pode quantificar. E, para melhorar ainda mais a questão do diagnóstico molecular, a gente tem o sequenciamento, porque essas regiões para a identificação do vírus, que é a região NS, né? Tem a NS1, 2, 3, 4, 5, elas são bastante conservadas. Elas vão mudar pouco nos nucleotídeos do material genético. Né? Tem aqui as bases. Então, cada base dela, né, vai formar, a cada 3 bases vai formar lá o nucleotídeo. Então, feito isso, vai ter aquele show de letrinhas. A, T, G, A, C, nesse caso aqui, GG. E aí você vai fazer o quê? Apesar de ser uma região conservada, quando você vai para análise mais profunda, pequenas sequências são inerentes ao sorotipo 1, ao sorotipo 2, sorotipo 3, sorotipo 4. Então, é através do sequenciamento que aí você vai ter a noção de qual sorotipo está causando, que causou aquela infecção. Então, o diagnóstico se torna mais completo, porque além de eu identificar e quantificar o vírus, né, eu sei que é o vírus da dengue ali, eu vou saber qual é o tipo de sorotipo. Aí você pode falar, Gabriel, mas isso é necessário, é primordial para um diagnóstico? Digamos que não, tá? Mas, assim, para a questão de análise, de estudo científico, sim, porque ele é muito importante para a epidemiologia, porque aí você vai ter uma noção se naquela região tem mais o sorotipo tal, sorotipo 1, aqui vai ter o sorotipo 2, ali vai ter o sorotipo 4. Então, para a questão epidemiológica é muito bom, né? E para diagnóstico não é tão importante, mas aí, às vezes, você tem que ter uma questão de bom senso. Tá aí, né? Se quiser sequenciar para saber, ótimo, maravilha, mas não é o essencial para o diagnóstico laboratorial em si. É mais quando você está com um diagnóstico voltado para a pesquisa. Aí sim, aí o diagnóstico se torna mais completo, aí você vai identificar qual o tipo de o tipo de sorotipo do vírus. E quais são as vantagens e desvantagens? Vamos lá. Primeiro, as vantagens. É um resultado muito rápido. É um resultado que, pelo menos, em 3 horas, você já tem esse resultado. Aí você pode falar, Gabriel, mas eu fiz o teste de PCR para COVID e demorou tantos dias. Mas você tem que levar em consideração que, a partir do momento que seu material é coletado, ele não vai lá para ser extraído o material genético e nem feito a PCR, tá? Ele vai ficar lá armazenado, tem a fila, tem os outros materiais. Então, é diferente. É como eu digo, quando você está trabalhando com pesquisa, você pega, né, diagnóstico atrelado à pesquisa, você vai estar pegando 3, 4, 5, 10 pacientes. Você não vai estar pegando 200, 300 pacientes. Então, aí se torna um resultado bem mais rápido. Em 3, 4 horas, eu sei se daqueles 10 indivíduos que eu coloquei para a minha pesquisa, eles são positivos ou não. Uma pequena quantidade de amostra ela pode ser utilizada. É como eu falei, se em 100 microlitros daquele soro tiver poucas partículas virais, eu vou conseguir identificar. Então, você não precisa de grandes amostras do soro. Pequenas amostras, 50 microlitros, né? 100 microlitros, você consegue até identificar. Então, tem essa janela muito boa. Aí vai depender do intuito que você está querendo. Se é para saber se é só positivo ou negativo, aí você utiliza para a extração todo o material disponível, porque você só quer saber se há presença ou ausência. Agora, se você quer
tratar na pesquisa para a questão de carga viral, tudo, aí você tem um padrão. Você tem que utilizar tantos microlitros, tantos microlitros daquele material. Você não pode simplesmente pegar de um material 200 microlitros e do outro 500. Né? Então, você tem que ter um padrão. Mas no caso de diagnóstico, como a gente quer mais assim, presença e ausência, você utiliza todo o material que está ali disponível. E aí vai ter sempre as melhores sensibilidade e especificidade, né? Esse é o padrão ouro, aquele método que é o mais confiável, digamos assim. Que ele é o mais sensível e mais específico, porque você vai estar lidando diretamente com o material genético daquele patógeno. Tá? Você não vai ter a questão só de uma proteína que está naquele vírus ou do anticorpo que foi produzido pela pessoa em contato com aquele vírus. Não, você vai estar lidando literalmente com a genética daquele vírus. Quais são as desvantagens? Né? Tem uma baixa janela para identificação, né? Porque de 5 a 8 dias, que é normalmente onde o vírus fica lá circulante, né? Então, se o vírus não está mais lá, você não vai conseguir identificar. O que fica lá são os anticorpos. Tá? Então, tem essa janela para identificação do vírus. Tem um alto risco de contaminação. Por quê? Porque essas extrações têm que ser feitas em locais específicos, porque é muito fácil de contaminar e aquele seu controle negativo dá positivo. Independente se aquele controle... Deixa eu só voltar para explicar isso aqui melhor. Independente se seu controle positivo ou controle negativo deu aqui embaixo, você pode argumentar, Gabriel, mas aí não é a banda onde o meu primer vai estar localizado. Sim, mas aí você não sabe se essa contaminação interferiu nisso aqui. Então, você vai ter que repetir tudo de novo. Aí, isso aí requer mão de obra especializada, local ideal para fazer esse tipo de extração e esses tipos de teste, tá? O valor dos equipamentos são muito elevados, também dos reagentes. Falo isso de experiência própria, né? Você vai comprar um kit de biologia molecular. Eu estou falando isso na minha época, hoje deve estar bem mais caro. Né? Na época que eu utilizava mesmo assim, era cerca de 5, 6 mil reais. Hoje deve estar por volta de 8, 9, 10 mil reais, algo desse tipo aí, esses kits para poder fazer essas reações. E são tipo, são kits para 100 reações, tá? Enquanto mais reações você vai colocando, ele vai ficando mais caro, né? Então, você pagar cerca de, vamos botar aí por baixo, 6 mil reais para fazer 100 reações, né? Aí vai ficar algo em torno de 60 reais e 60 reais por indivíduo. Mas aí não é a questão de 60 reais. Você pode ter um erro de interpretação. Aí você vai ter que ter uma nova parte daquele material. Os equipamentos são equipamentos muito caros, é coisa de centenas de milhares de reais. Então, no conjunto da obra, sai bastante elevado esse custo. Tá? Às vezes a gente fala, mas aí é muito caro fazer um RT-PCR. É 300, 400 reais. Tá? Mas se você for colocar no lápis, não chega perto disso, né? Claro que quando você vai fazer o teste para laboratórios privados, eles vão ter que ter o ganho deles. E aí, então, eles aumentam o preço, né? É natural isso. Mas, em sumo, ele é um teste bastante... de custo bastante elevado, ou de biologia molecular. Então, a gente vê que os principais diagnósticos é questão da sorologia, e aí, quando você precisa realmente confirmar, que é o caso que está acontecendo nesse momento de pandemia, né, com a Covid, aí você faz a biologia molecular, tá? Tanto é que aí, se a gente
tivesse muito recurso, poderia testar todo mundo com biologia molecular, que a gente ia ter uma noção maior de como está a condição da COVID ou de qualquer outra, ou qualquer outro patógeno, né? No caso aí, os vírus ocorrem no momento. Então, a desvantagem é essa, né? Acho que a principal é essa, é de uma mão de obra altamente qualificada, tá? E os valores dos equipamentos e reagentes. Isso eu só falei só do kit, tá? Você tem que ter o kit de extração e o kit para fazer a biologia molecular. E você também tem que comprar as placas, então é uma bola de neve. Então o preço vai lá para cima. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Tá aqui meu nome, meu e-mail para qualquer dúvida. Também estou presente nas redes sociais. Vocês podem estar em contato, tá? Se tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre meus trabalhos em relação à minha graduação, mestrado, doutorado, estou aberto em relação também à microscopia eletrônica, pode entrar em contato. E aqui na aula de diagnóstico, a gente pode também trocar essas figurinhas aí e fazer um complemento melhor dessa palestra. Então é isso, obrigado e valeu.